reflexão. Tá gravando, Ana? Tá. E entender o que este conhecimento pode trazer possibilidades a nós. Então, a gente vai começar com uma definição de fluidos. Nós vamos ouvir um vídeo onde o Cosme Massi, aquele físico que é espírita e organizou todas as obras de Kardec, estuda muito Kardec, fala um pouquinho sobre o que são fluidos. E aí, depois, a gente vai começar a nossa leitura. Quando terminar a leitura, a gente vê um vídeo do Cosme Massi novamente, falando disso, como se fosse um resumo, e por último a gente faz uma reflexão, tá bom? Então, o primeiro vídeo que vai passar, Alan, é o do Cosme Massi, chamado O que são fluidos. Esse da Uzi não é agora, não. Isso. Entrou mais alguém no grupo? Entrou. Adriana e o Nelson. Oba, que bom. Boa noite. Boa Tô noite aqui. a todos. Boa noite. Que bom, que bom. Olá, aprendendo com Kardec. Qualidade dos fluidos. É o outro, é o mergulhados outro. Uma matéria sutil, imponderável, denominada. Esse é para a gente terminar, é o resuminho de tudo que a gente vai estudar hoje. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano. Não, É esse? não é esse não. Os três vídeos que você me mandou. Não, chama... Uai, será que não foi? Eu mandei hoje. Então você mandou 4. Ah, então volta naquele lá do Cosmas, não tem problema. Porque esses 3 foi o que você mandou por último. É, Esse, acho que você está falando, é que você mandou lá no começo do dia. hoje. Você falou que ia passar você falou que ia passar esses 3. Então não tem problema não. Então eu vou falar o que é os fluidos, ou então você coloca aquele lá das qualidades do fluidos, que ele fala um pouquinho do que são fluidos lá no começo. E a gente já entra na aula. Aí. Pronto. Olá, aprendendo com Kardec. Qualidade dos fluidos. Estamos mergulhados numa matéria sutil, imponderável, denominada pelos espíritos de fluidos, substâncias semimateriais que os espíritos utilizam para se comunicar conosco, para a interação com o mundo material. Mas como estes fluidos recebem as suas qualidades? Como são as suas propriedades? Allan Kardec aborda esse tema na obra Gênese. Vejamos o que ele nos ensina.
tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Se estamos mergulhados nesses fluidos, a ação dos espíritos sobre esses fluidos nos atinge. Então é muito importante entender como se dá esta ação, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, os fluidos não têm qualidades próprias, mas possuem as qualidades dos pensamentos dos espíritos. São os sentimentos bons ou maus que dão as qualidades boas ou más dos fluidos que envolvem os espíritos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os pensamentos vão dar aos fluidos a qualidade ruim, se o pensamento for ruim. Se o sentimento for um sentimento ruim, essas qualidades vão dar a esses fluidos, estes elementos que nos fazem respirar um ar poluído, uma atmosfera pesada que nos provoca o mal-estar. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. Veja que estas qualidades boas ou más, dadas aos fluidos, são reflexo dos sentimentos, do pensamento, daquilo que constitui a natureza moral dos espíritos. Se queremos estar envolvidos com fluidos bons, precisamos ter os nossos pensamentos voltados ao bem, cultivarmos os nobres sentimentos, para que estes fluidos que nos rodeiam adquiram estas boas propriedades. E dessa forma, atrairemos os espíritos bons, que manterão as qualidades boas de acordo com o progresso moral que eles tenham alcançado. Cabe, portanto, a cada um de nós vivermos num ambiente rodeado de bons fluidos, cultivando as nobres emoções, mantendo o pensamento no bem. Então, o que ele explicou para nós é que cada um de nós está dentro dessa substância chamada fluido universal, e o espírito, que é um ser inteligente, pode manipular esse fluido universal, tá? E este fluido universal, ele faz parte, quando a gente estuda lá o livro dos espíritos, na questão 27, nós aprendemos com os espíritos que existem 3 elementos no universo: o Criador, o espírito, o ser inteligente e a matéria. Os espíritos, eles estão imersos neste fluido universal. E através do pensamento deles, né, nós, que nós também somos espírito, a gente manipula este fluido. E através do nosso pensamento e da nossa vontade, a gente manipula este fluido. Então, a aula de hoje é para esse entendimento. O Kardec vai, passo a passo, falar desse fluido universal para nós, explicar quais são as características dele, como ele funciona, que é isso que eu estou falando, né? É o ser inteligente que manipula este fluido através do pensamento e da vontade. Ele faz até
analogia que o pensamento e a vontade para o espírito é a mesma coisa que as mãos para a gente quando a gente está encarnado aqui na matéria. Então, é disso que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Agora, eu vou fazer a leitura e vou parando passo a passo, a gente vai discutindo, se alguém tiver dúvida, a gente vai complementando com o conhecimento que a gente tem. Alan, Lucila, o grupo todo pode estar ajudando a gente, tá bom? Eu retirei esse conteúdo da Kardecpédia, então pode ser que no livro de vocês tenha alguma diferença, por causa da edição ser diferente, e tudo que está em negrito não é que estava em negrito lá. Eu coloquei em negrito porque me ajuda a construir o raciocínio na hora de explicar para vocês, tá bom? Então, o que está em negrito aqui nesse texto não é o negrito do texto original. É eu que mudei para poder dar aula, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ação dos espíritos sobre os fluidos, é isso que a gente vai ver. O que a gente cria com os fluidos e a fotografia do pensamento. Então, item 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptível à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, ele está explicando que o fluido cósmico universal, que é esse fluido onde todos nós estamos emergidos, por estar em torno do espírito, ele recebe o nome chamado fluido espiritual. Mas, na verdade, é uma matéria que é tirada do fluido cósmico universal, tá bom? É o mesmo material que é utilizado para formar o perispírito, que foi falado na aula passada pelo Alan, do perispírito. Então, assim, o mesmo material que está rodeado em torno de nós no mundo espiritual é o mesmo material que o espírito usa para construir o perispírito, tá bom? Os espíritos atuam sob os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção, os aglomeram, combinam, ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando, segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, aquilo que a gente já falou, né? Os fluidos espirituais são manipulados pelo ser inteligente, que é o espírito. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, não acontece que, às vezes, a gente pensa alguma coisa, mas sem ter consciência daquilo.
acontece alguma situação na vida da gente, a gente pensa assim, ah, meu Deus do céu, eu queria que aquela pessoa morresse. Não é que a gente vai querer que a pessoa morresse de verdade. Você fala aquilo da boca para fora. Então, é isso que ele está falando. O pensamento, às vezes, é inconsciente, ele não tem a percepção daquilo que você está falando, tá? Mas por isso que a gente está começando a fazer as nossas reflexões. Cuidado com as coisas que a gente pensa, porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente manipula. Então, vamos continuar. Conforme vai vindo os parágrafos, eu vou acrescentando coisa, tá bom? 14, né? Não. Oh, meu Deus, me perdi. Eu tirei algumas vezes a base que o espírito... Então, é assim, por exemplo, que o espírito É se faz assim, por visível. exemplo, que o espírito se faz visível ao encarnado, que possua a vista psíquica sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações, apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc. Que tinha, então, um decapitado se apresenta sem a cabeça. Não quer dizer isso que haja conservado essa aparência. Certo que não, porquanto, como o espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente a aparência que deixa de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir, naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco, de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o pensamento. Então, é assim, ó. Se o ser inteligente, o espírito, ele manipula o perispírito dele, a gente pode ter o perispírito que a gente quiser no mundo espiritual, depois que a gente não tiver mais ligado a um corpo físico, ao mundo material. O perispírito é manipulado pelo espírito consciente, pelo espírito inteligente, gente, desculpa. Eu vou falar assim, ó. O espírito, ele manipula este perispírito. Então, se a gente está num trabalho mediúnico, nós estamos lá na Casa do Caminho, a Lucila, ela tem a mediunidade da vidência, ela vê, naquele momento, o espírito se apresentando. E o espírito vai se apresentar, como o Kardec está falando ali, ó, sem a cabeça. Não é que o espírito está sem a cabeça, é que ele, naquele momento, relembra, ele memorizou, ele lembrou de situações que ele viveu ali, naquele momento da vida dele, e então ele está fixado naquela situação. Por exemplo, foi um sujeito que foi decapitado lá na guerra. E ele aparece sem a cabeça, porque ele está com a ideia fixa naquele momento que ele viveu lá. Então, ele vem receber o socorro naquele trabalho mediúnico, na Casa do Caminho, e a colega, que tem a vidência, vai vê-lo sem a cabeça. Mas ele é um espírito, gente. Espírito, ele pode ter a forma que ele quiser. É ele que manipula o perispírito dele. Então, ele vai aparecer desse jeito, porque ele acessa aquela memória, aquela ideia que ficou fixa naquele momento, naquela situação que ele viveu. Depois que ele recebe o tratamento, que ele vai sendo assistido, que ele vai sendo socorrido, que ele vai entendendo que, na verdade,
ele é um ser que vai continuar vivo, que o que ele perdeu foi o corpo físico dele, ele vai reconstruindo o perispírito dele. E essa reconstrução toda, gente, é feita através do pensamento e da vontade. Pronto, Alan. As condições que você citou como exemplo e as condições que estão falando aqui, o espírito que modela, ele se apresenta de acordo com a encarnação que ele pode ser reconhecido ou que ele viveu, é um espírito que já tem uma condição de evolução que permite isso. O espírito que vai a socorro, ele se apresenta com a última encarnação, a última, porque ele só lembra dessa. Então, não é que ele vai se apresentar sem a cabeça, porque ele lembra daquele... Não, porque ele, na condição de socorro, esse espírito é como se ele ainda vivesse aquela situação. Tá? Então, são duas condições diferentes. São duas condições diferentes, tá ok? Mas o que eu quero explicar será que o pessoal está entendendo? Que é assim, é esse espírito inteligente que está nessa situação, ele pode até manipular inconscientemente, que é o que o Ala está falando. Ele nem percebe que ele morreu, ele se acha daquele jeito, daquela forma, porque foi assim que ele desencarnou. Então, ele se vê dessa forma. Então, o pensamento dele constrói esta forma sem cabeça. E a nossa colega que está lá, vendo a sessão o trabalho espírita de socorro, vê este sujeito desta forma. Tudo bem, gente? Ela vai me ajudando, tá? Que aí... eu estou começando. Então, vamos lá. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme. Um fumante, o seu cachimbo. Um lavrador, a sua charrua e seus bois. Uma mulher velha, a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a destes. Isso está na Revista Espírita de junho de 1859, na página 184 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8. Então, o que ele está falando? Eu lembro que na semana passada o Alan trouxe para nós que o avô do André Luiz estava no mundo físico, lá no livro Nosso Lar. Lembra que ele comentou com a gente semana passada que o André Luiz perguntou do avô dele, e o avô dele estava preso, manipulando o barro como se o barro fosse o metal, o ouro. Por que isso? Porque o pensamento dele era ligado àquele desejo de ter o ouro. Então, ele pegou a matéria fluídica onde ele estava instalado, que era no umbral, pegava o barro que estava lá do chão do umbral, mas o que ele via nas mãos dele, né? O que ele transformava com o pensamento dele, quando ele olhava para aquele barro, era ouro. Tudo bem, gente? Então, é isso. Quando os espíritos se apresentam para nós, eles se apresentam vestidos com roupas da época, com objetos da época, tudo ligado ao desejo, ao sentimento, à vontade desse espírito. Então, assim que ele se apresenta, num trabalho espírita, ou às vezes quando a gente tem vidência e você vê uma pessoa entrar na sua casa, eu não sou vidente, eu não vejo.
clarividente, mas tem gente que vê. E aí vê a pessoa entrando, né, se apresentando daquela forma. Posso colocar a situação particular aqui ou não cabe? Para ilustrar? Pode? A gente mudou de uma cidade para outra e nós alugamos uma casa e a gente não sabia nada daquele bairro, nem daquelas pessoas, nada disso. E nós entramos na casa e meu pai ele era médium e ele via. E um dia a gente almoçando, o papai olhou assim, mudou a fisionomia dele e ele ficou quietinho. Aí depois, mais tarde, ele comentou conosco para a gente fazer oração, que tinha uma pessoa ali na sala, que era uma senhorinha, e aí ele descreveu toda a fisionomia da senhorinha. Mais tarde, nós fomos descobrir que aquela casa era dessa senhorinha que tinha falecido há 15 dias. Então, e aí ele descreveu ela todinha, com o chale que ela usava, com o óculos que ela usava. Então, é isso, tá? Então, os espíritos manipulam este fluido universal e aí eles fazem aquilo ligado ao pensamento, sentimento, à vontade dele, tá bom? Então, se eu morrer e vier aparecer para algum de vocês, possivelmente eu vou vir de óculos, porque é um acessório que vocês vão me reconhecer, porque vocês sabem que eu uso óculos. Tudo bem? Outro. Sendo excluído. Fez eco. Por quê? Por que tem eco? Tá. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos trazem o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, nesses fluidos, como existem muitos espíritos pensantes, é claro que nesses fluidos vão ter, né, raios de pensamentos de várias pessoas. É isso que ele está falando para nós. E ele faz uma analogia ao som e ao ar. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como um quadro, tal qual se desenrola no espírito. Isso é muito interessante. Olha só as nossas responsabilidades. Então, às vezes, a gente tem desejos, vontades, e isso fica explícito no nosso perispírito. Eu gosto de colocar esse símbolo quando, gente, eu associo imagens para mim entender aquilo que eu estou estudando. Então, a primeira vez que eu ouvi alguém falando que os nossos pensamentos plasmam através do fluido imagens, eu fiquei imaginando, sabe aqueles gibizinho que a gente lia antigamente, não sei se vocês leem isso, tem aquele gibi que aparece aquele desenho ovalado assim em cima do desenho e escrito alguma coisa, assim são os nossos pensamentos. Balãozinho, né? Aparece Isso, um balãozinho. Então, os nossos pensamentos, eles ficam registrados no nosso perispírito. Então, outro espírito pode acessar isso. Eu vou dar exemplo para vocês no livro
Os Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, tem um capítulo chamado capítulo 19, Dominação Telepática. Neste capítulo, existe um casal e eles têm 3 meninas. A esposa é uma trabalhadora numa casa espírita, ela cuida da mãezinha dela que está desencarnando, a filha dela, mais nova, ajuda ela nas tarefas de casa e as outras 2 filhas trabalham fora. O marido também é um trabalhador, só que ele está sofrendo o assédio de uma outra mulher. Então, toda vez ele está envolvido nessa relação com essa mulher. Então, toda vez que ele pensa na mulher, aparece a imagem dela no perispírito. Por que a gente sabe disso? Porque nesse livro, o André Luiz está observando várias situações no mundo espiritual. Então, neste capítulo, ele está acompanhando um pedido de um espírito simpático a esta família, que vai pedir socorro ao mestre do André Luiz, que é o Aulus, para ajudá-lo naquela situação, ajudando esta família a sair dessa dominação telepática. Então, assim, os 2 estão sendo dominados através do pensamento. Tanto o marido como a esposa estão sendo dominados. E toda vez que eles pensam na mulher, plasma no perispírito deles o pensamento. Então, eu vou ler para vocês rapidinho o momento em que o marido está pensando na amante e a esposa está querendo que ele fique em casa para ele fazer oração, fazer evangelho no lar com a família, e ele fala que ele vai resolver uns negócios. Só que ele fala que vai resolver uns negócios. Só que no perispírito dele, o pensamento e a vontade dele está ligada na mulher. E olha o pensamento dele. E que todo mundo está vendo. O André Luiz está vendo, o Aulus, que é o mestre do André Luiz, está vendo, e um outro colega do André Luiz também está vendo. Ele diz assim, ó: nesse instante, contudo, surpreendentemente, aparece a imagem de mulher surgindo-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitência. Isso no homem. Na mulher, olha como ela aparece. A mulher está lá, sentou, o marido já saiu, já foi encontrar a mulher. E a esposa ficou em casa com os filhos e a mãezinha doente. E ela começa a fazer uma prece, pedindo através da oração ajuda. Só que os pensamentos dela ficam em conflito. Ao mesmo tempo que ela faz a prece, ela fica pensando na situação que ela está vivendo. Então, o pensamento dela fica dividido entre eu quero ajuda, meu Deus, mas, ao mesmo tempo, ela fica naquele pensamento de ódio, de maus sentimentos com relação à mulher. Então, olha lá o que aparece para ela. Espera aí. Ela chama Anésia, o nome dela é horrível. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, o Jovino é o esposo, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração, com invisíveis estiletes de angústia, porque a Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Então, gente, olha, pensamento plasma, sim,
para o mundo espiritual, imagens. A fotografia que o Kardec fala para nós, tá? E nesse livro também, nesse momento aí que a Anésia está lá, com esses pensamentos de ódio, ela plasma a figura da mulher e ela começa a guerrear com a mulher no pensamento. Então, ela fica totalmente desequilibrada. Então, é isso que o Kardec está nos falando, que a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pensamento, os nossos sentimentos criam uma fotografia no plano espiritual em torno do nosso perispírito. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, os seus desejos, os seus projetos e os seus desígnios, bons ou maus. E aí, gente, eu vou lembrar vocês, eu não sei vocês, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de saber do meu futuro. E aí, eu fui numa mulher ler sorte. Aí eu questiono para vocês, se essa mulher é uma médium e ela tem a capacidade de ver os meus pensamentos através dessa fotografia, né, dessa imagem fluídica que fica, eu desejo tanto casar, tanto, que isso está plasmado no meu perispírito. Aí eu chego lá na mulher, na vidente, será que ela não está vendo isso? Então, é isso que o Allan Kardec está falando. Ela fala daquilo, né, que ela está vendo nos seus projetos, no seu desejo. Mas se aquilo vai acontecer ou não. Por sorte, eu casei, mas eu podia ter ficado solteira, certo? Então, vamos lá. Qualidades dos fluidos. Tudo bem, gente? Está dando para acompanhar? Vocês vão me dando retorno? Está muito difícil? Eu estou me atrapalhando? Alan, por favor. Está ótimo. Tá bom. Posso dar uma dica? Pode. A gente identificar isso na nossa reforma íntima é até mais ou menos fácil. Porque ele age no campo do imaginativo. No campo espiritual e também no campo psíquico daquele espírito, né? Naquilo que ele deseja, naquilo que ele tem. Estou falando do encarnado, né? Ah, tá. O encarnado, ele imagina situações, né? Então, vamos supor, que nem no caso de um assassinato, né? Então, ele imagina como ele vai fazer aquele assassinato e ele vai criando aquela situação. Isso. E aí, essa criação é que fica gravado, né? Plasmado. Então, esse do campo do imaginativo, também ele pode se deslocar, o próprio encarnado, né? Sim. Então, como que ocorre? Quando você olha e você vê o encarnado olhando para o nada, fixo, então você fala assim, ele está longe, né? Realmente ele está longe. Ele já está onde ele está pensando. O pensamento dele está. No pensamento. Por isso que ele fica com o olho vidrado como se ali não estivesse. Esse da criação fluídica, ele trabalha dentro do seu imaginativo, né? Então, vamos supor, você pensa
numa possibilidade de ganhar na loteria. Tá. Então, você começa a imaginar o que você faria com aquele dinheiro, com aquela situação. Você vai criando essas formas, pensamentos que você está criando. Isso Então, mesmo. o ideal é você trabalhar com o campo da realidade, né? Deixar de lado o imaginativo. Mas é Alguém levantou difícil a a gente mão, eu parar acho de que foi, pensar. O Nelson. mas, porém, contudo, faz parte da reforma íntima, né? Sim, assim. Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Nelson, diga para nós a sua dúvida. Nelson, você levantou a mão? Você está com alguma dúvida? Nós não estamos te ouvindo. Você esqueceu de ligar o. Ah, ele saiu. Saiu da reunião. Então tá. Então vou continuar, depois ele fala. Então, olha, o fluido é manipulado pelo ser inteligente, né, o espírito. Ele cria formas, pensamentos, e agora nós vamos ver as qualidades desses fluidos, tá? Ele vai descrever algumas. Primeira, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletéricos corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem o espírito mau ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição moral destes. Então, gente, isso significa que a gente tem em torno de nós sempre aquilo que vai dentro dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa emoção. Se você é um espírito encarnado, que tem bons pensamentos, que tem boas emoções, que usa a sua vontade para boas ações, você vai construir em volta de você uma atmosfera boa. Se você é uma pessoa que ainda está voltada a sentimentos negativos, estamos todos, porque se a gente está aqui na Terra, a gente tem vários deles ainda para trabalhar, o ódio, a inveja, outros mais, os sentimentos negativos. Então, a gente tem em torno da gente esse campo fluídico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, negativo, tá? E assim todos nós. Por isso que, às vezes, a gente se aproxima perto de uma pessoa, sente esses fluidos bons, e a gente chega perto de outras pessoas, sente os fluidos maus. Todo ser encarnado tem essa percepção, tanto das pessoas como do ambiente onde a gente está, que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, tá bom? Tudo bem? Acho que esbarrei na mãozinha. Foi isso, Nelson, foi. Mas se tiverem dúvida, gente, me fala. Estou aprendendo aqui, tá? Outro. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhe as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto os pensamentos, a diversidade deles. Então, imagine o tanto de pensamento que a gente pode produzir. Então,
Os fluidos, eles são manipulados pelo espírito pensante. Então, imagine o tanto de qualidades desses fluidos que tem, as mesmas dos espíritos que existem na Terra. Então, se a gente tem, desde o espírito puro na Terra, que eu acho que ele não está aqui, ele só está lá à distância ajudando a gente, mas a gente vai encontrar na Terra vários irmãos nossos com mais qualidades ou menos qualidades. Então, em torno desses irmãos, tem vários fluidos diferentes, é isso que ele está falando. Do mesmo jeito que existe uma infinidade de seres pensantes, que são os espíritos, os seres inteligentes, que produzem pensamentos, emoções e sentimentos, vai ter também vários fluidos diferentes, tá? Vamos lá. Os fluidos não possuem qualidades sugêneres, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios deste meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessam. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, os que os tornam muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Então, gente, novamente, né? O fluido não tem uma qualidade específica. Por quê? Porque ele tem a qualidade daquele espírito que manipula ele, ou se estiverem vários espíritos, por exemplo, uma casa tem uma família, né? A casa da gente tem a gente, o nosso companheiro, às vezes o nosso filho. Então, aqueles espíritos que convivem ali, eles vão produzir um ambiente que está relacionado aos pensamentos e sentimentos daquelas pessoas, tá bom? Por isso que ele falou, o fluido, ele não tem uma característica sugênis, ela não é única, ela tem a característica relacionada ao ambiente onde ele está ligado às pessoas que estão ali, tá? Outro. Também carece de denominação particulares, como os odores. Eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura. Então, ele está sempre ligado às nossas emoções. Sobre o aspecto físico, eles podem ser calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. Tudo bem, gente? Então, assim, olha, nós produzimos fluidos de acordo com as qualidades e os nossos pensamentos. Tudo bem? Até aí, tudo bem. Aí ele está falando que as qualidades dos fluidos podem ser inúmeras de acordo com a nossa moralidade. Mas os fluidos, ele é uma substância semimaterial. Então, ele falou que também sobre o aspecto físico, ele interfere no homem. Se ele é uma substância semimaterial, ele toca o homem, o corpo do homem, o perispírito do homem, que também é feito pelo material do mundo fluídico. Então, se aquele ser pensante pensa diariamente em coisas ruins,
só ruins, aquele ambiente vai ficar impregnado de coisas ruins. E quando você entra em contato com aquele ambiente, você vai sentir no seu corpo uma sensação ruim, que é isso que ele está falando, um aspecto físico. Então, esses fluidos tanto interferem e são manipulados pelo desejo do espírito inteligente, e ele manipula essa matéria a ponto de tocar nós encarnados aqui na Terra. Então, por isso que, às vezes, dentro lá de um centro espírita, vem um ser tão iluminado, isso já aconteceu com a gente, no momento que a gente estava sendo preparado para trabalhar nos passes, a gente faz oração em grupo. Então, todos os trabalhadores da casa naquele momento elevaram seus pensamentos, pediram ajuda ao plano espiritual para que a gente fosse auxiliado por esses nossos amigos do plano espiritual. Então, naquele momento, gente, nós sentimos fisicamente, porque o contato foi feito através do perispírito, que é feito pela mesma substância, pelo fluido cósmico universal. Então, a gente sente, gente, é uma coisa impressionante, parece que a sala fica repleta de uma sensação boa, e aqueles médios que têm facilidade em ver, eles veem coisas boas. Aqueles médios que têm a capacidade de sentir cheiro, sente o cheiro de flor. Então, é isso que ele está falando. Aquele espírito que veio auxiliar aquele grupo de médios naquele momento, que normalmente é um ser superior, ele traz impregnado com ele, no ambiente espiritual dele, todos os sentimentos de amorosidade, e ele traz para o ambiente. Então, aquelas pessoas que vão trabalhar sentem esses aspectos físicos e morais daquele ambiente. Deu para entender? Alan, Lucília, vão me ajudando aí. Ficou claro? Bem claro, Regina. Está muito claro. Então, vamos lá. 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto a vida do corpo, né, da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília, o espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então, ele está falando que nós encarnados, nós temos o nosso perispírito, e o nosso perispírito irradia os nossos pensamentos, as nossas emoções, tá? Então, o nosso ambiente fica irradiado disso, daquilo do que somos. E a gente pode tocar o nosso próximo com essa irradiação. Tudo bem, gente? Eu queria colocar um exemplo, mas não me veio nada agora. A Alan lembra de alguma coisa, Lucília? Então, vamos para a próxima. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, ele põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, o nosso perispírito, que também é feito com essa substância do fluido cósmico universal, que é a substância do mundo espiritual, ele tem a capacidade de irradiar e tem a capacidade de
expandir. Isso, eu não sei se vocês já sentiram, se vocês já estiveram nessa situação, mas se tiver algum colega nosso aqui que já esteve num trabalho mediúnico, pode descrever essa situação. Às vezes, quando um médium começa a sua concentração, né? Que o seu espírito fica ali concentrado na tarefa que ele vai realizar ali naquele dia, o nosso perispírito, ele expande. A sensação que eu tenho é que eu fico assim, como se eu fosse uma bexiga. Eu aumento muitas vezes. Já aconteceu com alguém aqui, gente, para dividir isso conosco? Essa expansão do perispírito. Porque eu estou lá sentada no meu banquinho, mas o meu espírito está determinado ao trabalho do dia. E o meu perispírito envolve o meu espírito e ele vai se expandir para fazer a tarefa que for determinada no plano espiritual para a nossa ação daquele dia. Mas quando ele expande, a gente sente essa expansão. Tudo bem? Alguém já passou por isso? Ala, você que já trabalhou como médium, que você comentou semana passada, que você já trabalhou em trabalhos mediúnicos em outra casa. Essa expansão, né, do perispírito, né, a gente é chamado de áurea, né? Áurea. Aí foram medir a áurea do Chico Xavier. A medição chegou a mais de 1 metro de áurea, né? 1 metro entre o corpo, expandiu mais de 1 metro. A nossa condição, só acredito que através de uma influência de um espírito de que ajuda a gente, né? Que pode ocasionar isso, né? Mas você vê, o Chico, ele tinha mais de 1 metro de expansão da áurea dele, né? Então ele saía do corpo e expandia no ambiente, né? Tamanho Aura. Aura. Isso. Só corrigindo. Isso. Então, vamos lá. Obrigada, Ana. Então, a outra. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E aí eu trouxe até um vídeo para vocês verem, depois a gente vê no final, só para o Alan não sair da onde a gente está, que vai mostrar isso. É um vídeo bem educativo, foi feito para ensinar as crianças na evangelização, mas que traz direitinho a nossa responsabilidade perante uma casa espírita. Quando a gente entra ali, eles ensinam as crianças a cuidar dos seus pensamentos e das suas vontades. Então, é isso que o Kardec está falando. Quer passar o vídeo agora, Regina? Mas dá para passar? Dá. Então tá. Qual que é? É aquele da USE. Da USE. União. Esse.
Você já parou para pensar que toda a água que você usa na sua casa vem de uma caixa da água? Seja para lavar as frutas, fazer comida, escovar os dentes e limpar as mãos. Essa água toda vem da caixa d'água que você tem em cima da sua casa. É por isso que é importante cuidar da limpeza dessa caixa d'água, para que a água que você utiliza esteja sempre limpa e não nos contamine, trazendo doenças para o nosso corpo. Imagina só se despejássemos lama na caixa d'água, o que iria acontecer? De repente, a água que sair de cada torneira vai estar escura e suja, não vai dar para usar. Isso chega a ser perigoso. O Pedrinho sabia muito bem da importância de manter a sua caixa d'água de casa limpa. Ele via que os pais se preocupavam em limpar e cuidar dela. O que o Pedrinho não sabia é que na casa espírita que ele frequenta, além da caixa d'água comum, é como se tivesse uma caixa d'água espiritual que guardasse fluidos especiais para os trabalhos que lá são realizados. Quem produz esses fluidos são os bons pensamentos dos trabalhadores e frequentadores da casa, sem nos esquecer, é claro, dos bons espíritos responsáveis pelos fluidos mais elevados. Cada prece, cada leitura edificante, conversa amiga e pensamento amoroso contribui com essa caixa d'água espiritual, cheia de bons fluidos. E para que esses fluidos são utilizados? Para ajudar as pessoas de muitas maneiras. Se o Pedrinho tivesse óculos espirituais, ele veria que o palestrante, que se preparou através do estudo e da oração, poderia captar as inspirações dos bons espíritos para falar palavras que ajudem as pessoas. Isso porque os fluidos do ambiente contribuem muito nessa hora. Servem para curar as pessoas através do passe, deixando elas bem levinhas. E que lá na sala da evangelização, os espíritos amigos utilizam esses fluidos até para criar as histórias que a tia Vanessa conta sobre Jesus, como se fosse em 3D numa tela gigante. E é por isso que elas ficam gravadas na sua cabeça. Nossa, isso significa que depende de nós termos sempre uma caixa d'água de bons fluidos, cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos no centro espírita. Assim, ajudamos em todos os trabalhos. É isso mesmo, Pedrinho. Isso também significa que se não cuidarmos direitinho do que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, é como se a gente jogasse lama naquela caixa d'água pura e estragasse os bons fluidos que estão ali. Pode ser vendo vídeos com palavrão e cenas pesadas no centro espírita, contando piadas de mau gosto, ouvindo músicas agitadas com temas distantes de Jesus, tendo inveja dos amigos, guardando mágoa de alguém, até fazendo fofoca. Você sabia, Pedrinho, que até mesmo jogar videogame ou ficar pensando no trabalho, futebol, novela e jornal vai tirando a pureza da nossa caixa d'água. Isso diminui a qualidade de todos os trabalhos e às vezes ninguém percebe, porque não dá para ver com os olhos do nosso corpo o que está acontecendo, mas a gente pode sentir com os olhos da nossa alma. É isso. É bem assim, é bem didático, né? Para a gente poder visualizar a responsabilidade da gente
perante os fluidos que a gente carrega conosco e aonde a gente vai, né? Ou no trabalho, ou no nosso lar, ou na casa espírita, onde a gente está, né? Então, é para a gente prestar atenção. E agora vem uma parte muito interessante. Vamos lá. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro oh, meu Deus. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, ele está falando do fluido, né? Seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios do mau espírito podem depurar-se pelo afastamento desses, cujo perispírito, porém, serão sempre os mesmos, enquanto que o espírito não se modificar por si mesmo. Adianta a gente ir na casa espírita, tomar passe, afastar o mau espírito de nós, se a gente não trabalha dentro de nós os nossos maus sentimentos? Adianta alguma coisa? Então é isso aqui, ó, é isso que ele está falando, que quem produz os fluidos em volta de nós somos nós. Se a gente não trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as qualidades que a gente tem dentro da gente, se a gente não tentar melhorar isso, que adianta a gente vai ficar indo toda semana no centro espírita para limpar os nossos fluidos, né? Quem tem essa responsabilidade somos nós, para melhorar aquilo que somos, né? Eu penso assim, gente, eu não sou dona da verdade. Estou fazendo só uma reflexão aqui, tá? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele assimila com facilidade como uma esponja sem imbebe de um líquido. Estes fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Gente, isso aqui é o seguinte, nós já falamos que o nosso perispírito irradia, que o nosso perispírito irradia, expande, e agora ele está falando que o nosso perispírito assimila. Assimila o quê? Assimila os ambientes de onde a gente está. E aí, a gente não sabe, porque cargas d'água, a gente vai lá num lugar não muito adequado, aí vocês pensam aquilo que vocês quiserem desse lugar não adequado, e aí a gente chega em casa muito mal, sentindo dor de cabeça, sentindo, parece que um peso, um mal-estar. Por quê? Porque o seu perispírito, que foi lá naquele lugar lá que você escolheu para ir, né, não era adequado para você e você absorveu todos os fluidos negativos daquele lugar. Você trouxe para você a assimilação, você assimilou. Porque o seu perispírito é feito do mesmo material do que os fluidos do ambiente onde você vai. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Eu quero ir em tal lugar? Posso ir, a escolha sempre é nossa. Mas depois você vai refletir se aquela escolha foi boa ou não para você, porque você vai assimilar os fluidos daquele ambiente onde você foi, tá bom? Por isso que às vezes a gente entra num trabalho espírita, não, entra num centro espírita, se sente tão bem e sai de lá naquela sensação boa, porque as pessoas que lá estavam envolvidas naquele trabalho tinham bons sentimentos e você, assim, assimilou todos aqueles fluidos de amorosidade. Então, você sai plena, né? E o inverso também é verdadeiro, que é isso que eu estou falando, tá? Porque, por causa dessa característica do nosso perispírito. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material
com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentemente e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Então, a medicina do futuro, se Deus quiser, um dia nós vamos chegar nisso. Até hoje, a medicina trabalha mais no corpo material, mas no corpo espiritual, ela não consegue fazer isso ainda, né? Mas ela pode trabalhar, por exemplo, a psicologia, né, Selma, pode trabalhar o lado emocional desse indivíduo e evitar que ele fique sofrendo com, por exemplo, eu fiz algo na minha vida e aquilo vai me trazer um sentimento tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu fico com aquela ideia fixa, com aquele sentimento corroendo os meus fluidos. E aquilo vai afetando a ponto de afetar até o meu corpo físico. Então, é isso que está falando. Às vezes, as doenças que aparecem no corpo físico estão relacionadas a um espírito que está doente também. Esse espírito está com um pensamento fixo numa situação de sofrimento, de dor que ele passou, de culpa, alguma coisa que aconteceu na vida dele, e ele fica com esses pensamentos lá ruins. Ele é envolvido por este fluido, o perispírito dele capta esses fluidos ruins e isso pode tornar a doença no nosso corpo, tá? Os obsessores sabem disso, tá, gente? E eles usam isso também para nos adoecer. Então, eles ficam, às vezes, nos seguindo por dias, eles vão pegando todas as nossas fragilidades e usam através da irradiação do pensamento deles para o nosso, através do nosso perispírito. Ele irradia o pensamento e vai nos bombardeando com as nossas fraquezas. E aquilo vai ali, no nosso espírito, e o nosso espírito vai se sentindo doente a ponto de trazer a doença para o nosso corpo físico, tá? Então, vamos lá. Os meios onde superabundam, ai, que nome horrível, os maus espíritos, o lugar onde andam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Nessa pandemia, a gente não se cuidava para não entrar em contato com a bactéria que podia nos levar à morte. Então, a gente tem que tomar ciência de que nós também somos responsáveis pelos ambientes onde circulamos, que a gente agora tem a noção de que o nosso perispírito pode absorver as substâncias ruins que estão ali naqueles fluidos. 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamento diverso. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Se você está num lugar, ali vai ter várias pessoas pensando diferente, você vai receber vários pensamentos. E aí aquilo que você vai sintonizar é aquilo que você tem afinidade, tá? Agora, se tem alguém, por exemplo, nós estamos numa reunião, nós estamos aqui estudando, nós estamos todos com foco em tentar entender o que são fluidos e o que os fluidos trazem de benefício ou malefício para a nossa vida de encarnados. Só que tem alguém que está totalmente distante do grupo.
a gente pode perceber essa distonia, enquanto seres espirituais que somos. É isso que ele está falando. Então, quando a gente vai numa orquestra, que todo mundo toca afinado, a gente escuta uma bela música. Mas quando a gente vai numa orquestra, quando tem alguém que está desafinado, aquela reunião fica afetada pelo aquele que está desafinado. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, é impressão. Se o conjunto é penoso, se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Eu já dei o exemplo aqui. Ô, Regina, Oi. 10 minutos. Eu estou acompanhando, eu estou com o relógio na minha frente. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Dia de sopa. As meninas que cortam legumes no dia da sopa falam que elas ficam numa sintonia tão elevada que elas vão lá para trabalhar e sai todo mundo, eu falo as meninas, mas tem menino também. O grupo que está lá naquela tarefa de cortar os legumes para levar algo para os nossos irmãos, eles têm tão boa vontade e sentimentos tão elevados que aquele grupo fica todo envolvido naquele fluido espiritual bom. Envolve-a como uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se misturem alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido ou de uma nota desafinada num concerto. Deste modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde os malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo. É a nossa caixa d'água suja de barro, que apareceu no exemplo. 20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre a moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real dos fluidos espirituais e que, consequentemente, de fluidos materiais, de material tal que o homem precisa retemperar-se com eflúvios que recebe do exterior. Então, ele está falando que, assim como o nosso corpo físico necessita de alimento, o nosso corpo espiritual precisa de bons fluidos. Por isso que a gente vai buscar esses bons fluidos junto daqueles que são afins a nós, né? Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo os fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, às vezes, a gente vai no médico, o médico não dá nenhuma receita para nós. Eu já ouvi isso muitas vezes. Quando eu trabalhava com idosos, eu escutava os idosos falando: mas eu entro lá,
porque eu me sinto tão bem, mas tão bem, ele não prescreveu nada. Mas só o fato dele ficar conversando, o que é que esse médico enviou para esse doente? Fluidos espirituais bons. E esse paciente pegou. Como se diz que o médico... Ah, já li. Agora é a 21. Disse a... Regina, Oi. Oi. eu acharia melhor se deixar agora para conversar com as pessoas, que faltam 6 minutos, Tá. e aí já faz a prece de encerramento. Falta um item só. Mas aí você não vai deixar as pessoas falar e vai encerrar. Tá bom. Então tá. Então a gente termina semana que vem. Porque tem bastante coisa ainda. Falta um item só, o 21. Nós estamos no término do 20. Bom, se quiser, pode ler. Gente, pode ser ou vocês querem que interrompe? Fala aí pra gente, só pra gente ter uma ideia, que para mim não tem problema nenhum, posso terminar semana que vem. Posso terminar então? Ninguém falou nada contra. Vou terminar. Disse-se que pode-se evitar os homens sabiamente mal intencionados, é fora de dúvida. Mas como fugiremos da influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Como é que a gente foge dos maus espíritos? Agora ele vai explicar. O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Se a gente que tiver com vontade de ficar próximo aos bons fluidos, aos bons espíritos, a gente tenta ser a melhor, né? Eu acho que é a indicação dele, né? A semelhança. Se eu quero estar junto de um semelhante bom, eu vou emitir bons fluidos. Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se com o saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se opõem os fluidos bons, e como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar esta fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar o melhor têmpera possível. Ora, com as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhem para melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. E aí ele vai fazer até uma comparação das moscas, né? As moscas sempre vão no lugar onde está podre. Então, se a gente estiver no lugar dessa carne podre com pensamentos negativos, a gente vai ter do nosso lado várias mosquinhas. E o inverso também é verdadeiro. Então, a nossa tarefa é que a gente procure a nossa melhoria através dos nossos pensamentos e da nossa vontade, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas e a gente faz a prece final. E eu vou colocar para vocês um vídeo no grupo para que vocês possam ver depois, durante a semana, do Rossandro, que é aquele psicólogo lá do Nordeste, onde ele vai contar uma situação que uma pessoa viveu e que ele colocou um pensamento e uma vontade acima de qualquer coisa. E ele conseguiu, tá? Para vocês fazerem uma reflexão. Tudo bem, gente? Alguém com dúvida? O tema é muito difícil. Pois é. Tá bom.
Então, quem pode fazer oração para nós? São 10 horas no relógio aqui. Viu, Regina? Só uma observação. Oi. Não ficou dúvidas assim, porque você foi falando Ah, e explicando, então foi bem claro, tá? Não foi por isso que eu acho que não. não ficou dúvida? É, Ô, gente, esses exemplos ilustraram é, bastante, entendeu? então tá bom. Tá bom? Assim, cada professor tem um jeito de fazer. Eu corri muito porque era muito conteúdo, eu não queria É. passar para a próxima aula, mas assim, Uhum. podemos ir mais devagar, mais lento, trazer mais exemplos, se vocês quiserem na próxima aula eu tento melhorar isso, porque eu corri por causa do tempo, eu me dispus a dar até o 22, então é isso. Mas se não for bom para o grupo, eu diminuo, tá? É o grupo que decide. Tá bom. Tá Beleza. bom? Eu que agradeço. Selma, do seu retorno. Isso é Tá importante para bom. a gente, principalmente a gente que está iniciando no grupo, né? Tá Então, certo. o retorno para o professor é muito bom. Obrigada, Tá bom. Selma. Nada, imagina. Eu vou fazer o encerramento, tá? Tá bom, obrigada. Então, mantendo o nosso pensamento elevado, vamos agradecer primeiramente a espiritualidade, que está sempre conosco durante essas aulas, nos ajudando na compreensão, nos ajudando no entendimento do que os professores falam e nos ensinam. Vamos agradecer aos mentores da Casa do Caminho, aos nossos mentores, e pedir para que eles estejam novamente na semana que vem conosco, proporcionando essas aulas que são de tamanha grandeza para as nossas elevações. Os nossos espíritos precisam desses ensinamentos, por isso que estamos aqui. E agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar estudando e crescendo, evoluindo cada vez mais. Que as nossas melhores vibrações possam percorrer na casa de cada um de nós e que Deus, nosso Pai, nos dê força, fé e equilíbrio para esses momentos que o nosso planeta está passando e que, com certeza, com confiança em Deus, estaremos sempre bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão, gente. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de aprender junto com vocês. Estou caminhando, Obrigada. gente, paciência. Daqui a uns tempos eu estou mais segura, tá? Agora é assim mesmo, é começo. Eu engasgo, eu atropelo,